Celso Nisquier, como é que eu vou ter um garoto desse, que é meu afilhado de casamento, Então, chefe de como é uma instituição que está educando crianças já de uma certa idade, que já vêm prontas praticamente e que tem que ser até amoldadas para poderem ser gente na vida. é verdade, é verdade. Primeiro, uma satisfação muito grande participar aqui contigo, né, do programa. Já participei de outros programas contigo. Graças a Deus. Estava com saudade. Uhum. O desafio de tocar uma instituição de ensino superior como a Unicarioca é um desafio único, porque nós trabalhamos com jovens que querem crescer na profissão, querem chegar ao mercado de trabalho, jovens da classe média emergente, não são filhinhos de papais, não são da elite, são pessoas que querem crescer e chegar lá. E precisam. Precisam, muitos da primeira geração, né, que faz curso superior, mas que vem com várias dificuldades e deficiências de formação. Né? A dificuldade de formação na educação básica, muitos deles têm dificuldade com a autoestima, porque o mundo diz não para eles. Vocês não podem ter um carro, vocês não podem ter uma casa, vocês não vão conseguir um bom emprego. E a gente precisa trabalhar exatamente eliminando essa baixa autoestima, mostrando que eles podem, que eles têm o potencial, que a educação é uma ferramenta de transformação. E a gente vê realmente como ele entra no primeiro dia de aula, tímido, cabisbaixo, e como ele sai na formatura alegre, sorridente, né, com a felicidade completa dos pais e familiares. É um trabalho que me realiza muito. E a gente está vendo por que ele está fazendo esse trabalho. Pela abertura do programa, vocês viram que ele está prontíssimo, ele está dando exemplo para as pessoas, para os garotos, para as meninas que entram lá. Você tem alguma preferência dentro da tua universidade por algum dos cursos, por alguma das profissões que você sente mais vontade de botar força? A minha formação é da área de informática. Né? Nós começamos há 23 anos atrás como Faculdade Carioca de Informática. E foi a minha área, foram as pessoas que trabalhavam comigo na época do CERP e na PUC, que eu trouxe para trabalhar e fundar a instituição. Eu tenho um carinho muito grande pela área de informática, porque é a área que está no meu DNA. Agora tive a notícia no final do ano passado que o nosso curso de informática foi o melhor do Rio de Janeiro, no ENAD, no exame do MEC. Parabéns. Primeiro colocado. Então isso é um curso muito consolidado, que dá muito orgulho para nós. E há outros aí muito fortes. Agora, o mais recente, que foi criado há poucos anos, que é o de pedagogia, já no primeiro exame, ficou em segundo lugar do Rio de Janeiro, né? Atrás só da PUC. Então é uma área, a área de pedagogia, que eu também tenho um carinho muito grande, porque é toda a influência do meu pai, da formação em educação. Ele gosta de ser chamado de professor. Pois é, eu herdei esse prazer, essa satisfação de ser chamado de professor dele. Eu vim da área de informática, mas acabei caindo na área de educação por inspiração dele. E vejo as minhas filhas também já indo para esse lado. Elas estão trabalhando com você? A mais velha já trabalha comigo na controladoria, está fazendo a administração, mas tem um carinho muito grande pela instituição. Você tem filhas muito jovens. 21 anos. A mais velha, Giovana, já está trabalhando. E a mais nova, que passou um ano agora fazendo um seminário de lideranças em Israel, já voltou decidida a se dedicar à pedagogia. Então, acho que a gente vai passando isso por osmose, de pai para filho, de pai para filho. Elas vão perceber. Podiam, ao contrário, querer se afastar. Né? Não quero nada com isso. Porque... Isso acontece muito. Você vê muita profissão de pai, como eu falei numa entrevista com o Ricardo Alvaris, que os filhos detestam a profissão do pai por qualquer motivo, ou porque roubaram a companhia, e professor tem esse problema, porque está trabalhando na universidade, no colégio, mas está trabalhando em casa. E muitas vezes o pai chega em casa tenso, estressado, né? E a criança pensa, poxa, eu não quero isso, que faz isso com meu pai. É claro que nesses anos todos à frente da Unicarioca, eu também cheguei em casa tenso, também cheguei estressado, mas eu acho que eu consegui passar para elas o amor por aquilo. Mas você tem a sua Andréia, né? Que também, é muito doce. Também, e que também trabalha com a gente, é trabalhando com você. Ouvidora da instituição. O que é o trabalho de uma ouvidora? Ela faz o papel importante de ouvir os clientes, os alunos, a sociedade, sobre o que não está funcionando bem. Né? Um aluno,
por exemplo, tem uma reivindicação que não é atendida ou que não é dada nenhuma explicação, ele meio, tem um direito. Isso, é meio chato. Né? Mas é importante, porque isso dá Dentro da para o instituição. aluno a sensação de que ele é ouvido. Porque muitas vezes a instituição erra, comete algum equívoco, isso é normal em qualquer organização. A ouvidoria garante que ele vai ser ouvido e que aquele problema vai ser solucionado. E é interessante porque no início, quando a gente implantou a ouvidoria, eram muitos os problemas e as pessoas usavam a ouvidoria até além da sua função. Né? Coisas que não precisavam ir para a ouvidoria, iam para a ouvidoria. E agora tem diminuído o número de queixas da ouvidoria. Então o André está muito preocupado assim, tem alguma coisa errada. Né? Pelo contrário. Eu não estou recebendo nenhuma crítica, algum problema está acontecendo. Na verdade é o contrário. Quer dizer, se você não, né, a ouvidoria não recebendo problemas... porque você conseguiu conduzir de tal forma que você podou essas coisas que estavam acontecendo. É quando está funcionando muito bem que a gente... Graças a Deus. Admira, né? Agora eu também sei que você tem curso de jornalismo. Tem um curso de jornalismo. Por que eu sei? Nós temos a Ivete Viana Silva, que é a Ivete Metralha, que foi extra lá trabalhou nas nossas novelas na Manchete. Sempre mandava um abraço teu. E ela, sem dúvida, eu dizia, olha, leva para o Celso, porque eu adoro ele, e eu no começo não estava conseguindo fazer comunicação, mas eu agora, graças a Deus, consegui falar com você, espero manter isso sempre, né? Sempre. Então, o que acontece é que a Ivete está fazendo jornalismo lá. Isso, no MEA, se não me engano. No MEA. Uma vez eu estive lá com os alunos, ela se apresentou, a conheci, muito animada. Muito! Né? E é bom, eu acho que o aluno de jornalismo é um aluno, por natureza, muito crítico. Ele precisa ser crítico, né? A gente estimula que ele seja. Português, claro, tem que fuçar, né? Tem que fuçar. Então, são os alunos, normalmente, que participam do diretório acadêmico, que fazem as maiores críticas às instituições, são críticas construtivas. Então, claro. A gente gosta porque são alunos inquietos, mas eu acho que ela vai ser investigativa, não vai não? Todos querem ser investigativos, né? Todo mundo quer fazer jornalismo porque é o que atrai para a profissão, aquele repórter. Mas esse espírito crítico é muito importante e a gente estimula, isso faz parte do currículo, da metodologia dos professores, que aliás são ótimos, né? São todos profissionais. Graças a Deus, você soube escolher então. Como é que é? Eles fazem concurso para a tua universidade ou você é que capta? Não, tem uma banca, eles passam por um processo de banca né, que seleciona, porque não basta a titulação e a experiência profissional. Precisa saber lidar com gente, precisa gostar de gente. Né? Uma instituição de ensino é uma instituição que trabalha de pessoas para pessoas, formando pessoas. O professor tem que gostar de dar aula, mas tem que gostar de aluno. Mas houve uma mudança muito grande no comportamento do aluno. Para nós, o professor era um ídolo. Nós gostávamos, eu quero ser professora, por causa da minha professora. Eu levo presente. Se ela dissesse, Ana, é tua vez. Eu me senti eleita, quer dizer, ela gostou do que eu faço. Hoje em dia não existe isso, não. Não, houve realmente uma perda do mito do professor. A visão em geral, atribui, eu acho que as pessoas, primeiro, elas têm passado por um processo de formação de educação básica em que encontram professores muito estressados e muito desmotivados. Mas então o que vira professor? Muitos entram por vocação e acabam desiludidos, né? E saem. Né? Porque hoje não é uma grande nem por evasão. ser uma carreira rentável. Isso. Outro aspecto que eu acho que contribui é que não, assim, hoje as famílias deixam o papel de educar exclusivamente para a escola. Muitas não fazem o seu papel. Não, porque a mulher sai para trabalhar, o marido alguns sai são para lares trabalhar. disfuncionais, a mãe tem dupla ou tripla jornada. É. Então, entregam para a escola a tarefa de fazer o que só a família pode fazer, que é a educação afetiva, que é o lado emocional. Então, há esse conflito entre o papel da escola, o verdadeiro papel da escola. Como os professores também não estão preparados para dar esse lado afetivo, então acaba que isso gera um atrito e uma desilusão na relação. A despeito disso, a gente tem professores muito bons, que são muito admirados pelos alunos. Graças Mas a Deus. há, em geral, uma visão do professor como alguém que vai quebrar o galho do aluno. E que se está exigindo muito, o aluno pensa, não, então é um carrasco. O carrasco é uma mata, né? Que nem existe um site hoje que os alunos alunos da PUC criaram, um site que diz, vou dar nota para o professor, esse professor é um carrasco, esse professor é uma mata. Então eles classificam os professores de todas as instituições. Então, antes de se matricular, se a pessoa quiser saber o que é aquele professor, vai lá naquele site, aí tem toda a descrição, se ele é linha boa, mas isso daí é injusto. Porque essa visão do aluno de que o professor está ali para atrapalhar, está ali para...
impedir. Não, mas quem é que está passando para ele os ensinamentos? Quem é que está passando o subsídio? Hoje é mais complicado, porque o professor não é o único dono do conhecimento. Não, e internet? Tem internet, ele vai no YouTube, ele pode... Os teus programas, por exemplo, às vezes ensinam mais do que muitas aulas, né? Você assistiu meus programas? Os programas da área médica, que informam o grande público, os programas agora mais recentes, que informam sobre a área do direito, da medicina. Então, um aluno hoje pode ter acesso a informações que não tinha 20, 30 anos atrás. Sem dúvida. Então, ele já não tem no professor... porque não havia esses ângulos da profissão também. Pois é. Assim, as profissões foram se especializando muito. Então, o professor já não é o único dono do conhecimento. O aluno quer algo mais, que é um professor que seja um facilitador da aprendizagem. E não aquele cara autoritário que chega lá cheio de autoridade, cheio de pompa e exigindo do aluno. Essa relação também não cabe mais, né? O aluno quer um professor estimulante. Eu dizia há pouco, né, um professor que seja um bom ator, porque ele tem que mobilizar a atenção do aluno, senão ele vai para o celular, né? Eu vou mexer aqui no Facebook, no Twitter. Então o professor tem que ter essa capacidade de prender a atenção do aluno. De tirá-lo dessa coisa que é... pelo conhecimento, mas pela capacidade de interessar o aluno na aprendizagem. Eu acho mais importante. E você acha que isso falta hoje em dia no professor? Eu acho que falta, assim, não faz parte da formação do professor. Lá na Unicarioca a gente procura dar essa capacitação para quem não tem. Para pedagogia. Se a gente sente que na banca ele é um professor com potencial para a sala de aula, mas não tem toda essa capacidade, a gente procura fazer essa capacitação. Porque senão o aluno, é que a gente diz, o professor não vai dar ibope, ele vai ter a sala vazia, claro. Vai só no dia da prova para fazer a prova. Então a gente quer professor que dê ibope, senão ele faz a distância em casa. A educação à distância hoje está crescendo muito. Para ir numa sala de aula, pegar um ônibus, se esforçar e chegar na faculdade, é importante ter um professor que atraia, que motive. E eu acho que isso a gente, graças a Deus, tem conseguido. Antigamente nós tínhamos professores, eu me lembro, que eram ídolos. Eu tinha o Carlos Chancru Maia, era uma coisa importantíssima, era professor de ciência. Eu queria fazer medicina só por causa dele, pela forma fácil como ele traduzia para a gente aquela área que é inacessível. Né? E tínhamos um professor maravilhoso, que era um doce de criatura, mas que transmitia uma dureza. Eu tinha uma colega que ele chegou na prova oral, hoje existe prova oral ainda? Existe. Ele perguntou, no auge do que ele não podia mais fazer, porque ela tremia, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ela começou a chorar. Tal medo que ele incutia nela. De onde você vê que hoje em dia acho que não existem mais essas nuances assim, ídolo e pavor. Não, existem professores que conseguem ser duros sem perder a ternura. Eles conseguem ser duros, rígidos, exigentes e fazer com que os alunos aprendam. Existem professores que querem fazer amizade com o aluno, mas que acabam que não ensinam nada. O aluno sabe diferenciar. A gente acha que não, mas como nós fazemos a avaliação todo semestre, a gente sabe que o aluno percebe um professor que está querendo ser amiguinho e não está ensinando, e um que efetivamente está sendo duro, reprova, mas todo mundo sai feliz e lembra para o resto da vida. Sabe que aquilo foi feito com razão. Esses professores continuam existindo, só que com a tecnologia eles têm que rebolar para acompanhar a evolução tecnológica da cabeça do garoto. E escuta, mas você me diz que tem avaliação semestral. Eu não acredito que seja só semestral. Eu acho que vocês têm avaliação quase que diuturna. É dureza ser dono de universidade. Não é uma sopa não, hein? Não, o MEC faz a regulação cada vez mais rígida. Eu acredito que tem que ser assim, porque nós estamos mexendo com a cabeça das pessoas. Nós estamos preparando engenheiros ou professores. Eles não podem sair mal. Engenharia também? Temos engenharia, é um curso novo. Bonito engenharia isso. De produção. Então, engenharia de produção. Traduz para mim. O engenheiro de produção, ele não é um engenheiro de produtos específicos, como um engenheiro de motores ou um engenheiro de prédios. Ele é um engenheiro dos processos de produção. Então os ele trabalha que levam a essas coisas definidas. Então ele entra numa indústria tradicional, qualquer que seja o produto, e ele vai fazer o alinhamento dos processos para que haja eficiência e produtividade. Final. Então ele trabalha com outros seres humanos, organizando as linhas de produção. E é interessante, porque é um engenheiro, mais um engenheiro administrador,
do que um engenheiro construtor, efetivamente. Então, tem que ser um engenheiro com mais talento. Com mais talento matemático, com uma visão de administração. Muitos vão para o mercado financeiro, porque é uma base de matemática tão forte que o mercado financeiro pega o passe dessas pessoas e contrata para trabalhar em aplicações, em bancos, em fundos de investimento. Mais depressa do que deixá-lo na sua área mesmo. E é o que, enfim, o mercado financeiro é um grande mito para os jovens. A criatura prefere, né? Todos os jovens querem entrar no mercado financeiro. Mercado financeiro, ninguém nem sabe muito bem o que é isso. Mas é muito difícil o mercado financeiro. Eu acho que ele como é que eu vou te dizer? Ele sacrifica muito. Muito. A pessoa entra com o objetivo de ficar rica muito rápido. E pode perder rapidinho. E virar 24 horas por dia, quer dizer, ou ela ganha um infarto ou ela fica milionária. Às vezes as duas coisas. Né? Ela ganha muito dinheiro e depois não consegue aproveitar porque fica... Você foi no meu pensamento, fica exatamente. Cardiopada pro resto da vida. Qual a tua... o que você diria hoje? Digamos que teu pai resolveu assistir nossa entrevista. E ele vai assistir. O que você diria... Que bom, tomara. O que você diria para ele, para o seu pai? Olha, hoje, assim, mas assim do fundo do coração mesmo, uma análise que não seja tão, não é bem uma, enfim, uma coisa que você queira dizer que você nunca disse, boa, não tão boa, o que você diria? Não, a primeira coisa é dizer assim, a culpa é sua. Por tudo, né? Desde o primeiro ato. A culpa é sua. Não, eu acho que a gente tem uma relação muito próxima. Né, de muito carinho, de muita admiração mútua. Né? Eu acho que ele foi me transformando e eu fui transformando ele na medida em que a gente foi alinhando os nossos saberes. Mas eu tenho assim, a consciência muito forte de que grande parte das minhas conquistas pessoais no que eu faço foram inspiradas e motivadas por ser uma pessoa parecida com ele, por querer ser próximo do que ele é. É claro que eu não cheguei nem perto, mas serviu como uma enorme, meu Deus do céu. Mas serve ainda como uma enorme motivação. Você deve ser o maior orgulho dele. As pessoas precisam de parâmetros, de ideais e de modelos. E eu, graças a Deus, tenho um modelo dentro de casa. Eu não precisei buscar fora o modelo que muitos buscam, e alguns modelos errados, né, modelos equivocados. Eu encontrei um modelo certo dentro de casa que eu tenho muito orgulho, que me ajudou muito. E acho que também orgulho ele, porque, no fundo, qual é o pai que não imagina, né, um filho seguir a carreira e realizar coisas que ele não conseguiu realizar ou que ele sonhava em realizar? Então, a gente tem essa relação muito afetiva, de muito orgulho mútuo e todas as questões de competitividade que poderiam existir entre filhos homens, né, e pais, elas já foram há muito tempo superadas. A gente tem hoje uma relação de amizade. Sua mãe? A dona Ruth era uma torcedora, né, nata, uma estimuladora também natural dos meus assuntos. Ela entrou com um lado diferente, um lado mais maternal, um lado mais do cuidado, do afeto. E também tem esse lado, quer dizer, se meu pai é a razão, a minha mãe é o afeto, e essas duas coisas se combinaram bem dentro de mim. É porque eu estou falando com o filho de Arnaldo Nisquier, que é professor, mas que foi o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia no Brasil. Foi quando foi criada aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro. Mas eu sei que eu agora estou olhando e dando um beijo no pai do Celso Nisquier. E isso me dá também muito orgulho pela proximidade e pelo carinho que eu sinto por você. E essa inspiração, Ana, quer dizer, como o meu ambiente, né, o ambiente do meu pai foi todo da Manchete, né, e vocês tiveram essa convivência muito forte. Foi formação dele, ele entrou com 18 anos. Com Adolfo também, então eu considero você também uma madrinha, nesse sentido de ter vivido essa cultura da arte, essa cultura da valorização da educação. Eu quero registrar que, num momento fundamental da minha vida universitária, eu fui fazer um estágio no Instituto Weizmann. E fui patrocinado pelo Adolfo, que entendia naquele momento. Meu pai foi lá conversar com ele e disse: Arnaldo, está aqui a passagem, está aqui a permuta, isso é muito importante, isso vai fazer uma diferença enorme na carreira do Celso. E fez. Eu resolvi ir para a área de informática por causa desses 2 meses e meio no Instituto Weizmann, patrocinados pela família Bloch, né? Então, eu sou muito grato por isso. Sou muito grato por isso. Né? A família às vezes não tinha muita coisa a ver com isso. Então, nós estamos aqui prestando também uma homenagem ao meu marido, Adolfo Bloch.
que ele descanse em paz e que só veja coisas bonitas aqui, daqueles que ele não teve filhos biológicos, mas que Arnaldo Nisquier é um dos seus filhos. Muito obrigada, Celso, por me dar o prazer, a honra de ser entrevistado por mim, e eu espero que você volte outras vezes, sempre que você tiver um curso novo. Pronto, então vai ser muitas vezes, se Deus quiser. E você diz que está com vontade de abrir medicina. Faça isso. Saúde, direito, engenharia, a gente tem muitos planos, mas sempre com qualidade, não adianta dar passos maiores do que a perna. Isso é verdade, isso é verdade. Palavras sábias de um garoto. Para mim, ele é um garoto. Você está com aliança de casado já de 25 anos de casado? Já completei 25, essa foi a aliança dos 25 anos. Rapaz, meu Deus do céu! E deu sorte, viu? Eu tive uma madrinha de casamento que deu sorte. Que bom! E que vai estar testemunhando os nossos 50 anos, se Deus quiser. 50 anos. Estou aí, hein? Eu não me esqueça, não deixe de me convidar. Mas já está convidada desde já. Minha gente, um beijo, agora o nosso abraço, que o Charles gosta. Obrigado. Meu querido. Felicidades. Olha aqui.